Boa noite. Hoje eu tô fazendo essa aula adiantado por causa de alguns compromissos que eu tenho amanhã, mas nós estaremos juntos ao vivo à noite, tá? Eu prometo. Meu nome é Tia Marjorie. Nós vamos falar na terceira convenção do Cantinho de Evangelismo sobre meu ministério e minha casa. E eu espero em Deus que você ouça a voz do Senhor e entenda qual é o seu chamado e o que o Senhor tem preparado para você e para sua casa. Em nome de Jesus, assim eu creio. Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mãozinha no coração e pedir ao Senhor que venha abençoar a nossa sexta-feira, nosso 5º dia de convenção, e em nome de Jesus que seja a cada dia uma experiência nova, uma experiência melhor. Papai do céu, nós te agradecemos por todos esses dias que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós te agradecemos pela vida da tia Vanessa, que tem proporcionado aos 4 cantos desse mundo esse momento, esse aprendizado. A tia Vanessa tem juntado pessoas de todos os lugares, Senhor, e nós sabemos que esse trabalho é movido pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que nessa tarde, nessa manhã, o Senhor venha nos fazer aprender um pouquinho mais do Senhor. Seja feita, Senhor, conforme a Tua vontade nas nossas vidas. Seja o Senhor aquele quem faz o melhor em nós. Senhor, de nós mesmos, Pai, nós sabemos que não temos nada de bom, mas o que temos de bom é o que vem do Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, que nós não tenhamos tido uma semana apenas de informações, mas que nós tenhamos uma vida de ações movidas por cada uma das informações que tivemos aqui. Eu te agradeço, Senhor, por cada palestrante que aqui passou. Te agradeço, Senhor, pela vida de todos que se dispuseram a acompanhar e ver o melhor do Senhor. Senhor, assim aqueles que se sentaram, investiram o seu tempo, seja, Senhor, abençoado, que o Senhor venha com sementes, ó Pai, que deem frutos de 1 para 100. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e entregamos ao Senhor mais esse dia. Amém e graças a Deus. Amém. Eu quero começar lendo um pedacinho da palavra de Deus, que é um pedacinho que realmente fala muito no meu coração e que você também possa sentir o Espírito Santo falando com você. Está em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 31, que diz... 32, me perdoe. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Amém? Muitas pessoas falam sobre fazer a obra de Deus, sobre como estar à disposição da obra de Deus, sobre os trabalhos e as atividades que fazem. O nosso foco aqui é o ministério infantil. E o ministério infantil, ele não é um ministério que você vai lá, prega e vai embora. Existe um planejamento, existe um preparo, existe um investimento de recursos, tanto financeiro como do seu tempo para preparar o material. Então existe uma dedicação que eu acredito seja um pouco maior do que de alguns outros ministérios. Todo ministério tem o seu preço, né? O louvor tem o seu preço, eles precisam de se dedicar tanto no ensaio como nos treinos com seus instrumentos, preparar a voz. No Ministério de Mulheres também existe um preparo, existe todo um processo para que você consiga colocar as mulheres aos pés da cruz sem colocar mais peso no coração delas. Então todo ministério precisa
estar alicerçado na palavra. Porém, tem algo que a gente tem percebido que tem dificultado o nosso ministério. As pessoas falam muito sobre o compromisso da equipe, sobre a forma como as pessoas têm preparado as suas aulas. E para nós que temos um planejamento, já sabemos fazer as coisas de determinada forma, parece que só nós temos a receita do bolo, só nós sabemos fazer o bolo. As pessoas chegam e fazem do jeito delas e para nós não tá bom, porque nós queremos um trabalho com excelência e nem sempre é feito. E a nossa cobrança em relação à nossa equipe tem afastado as pessoas do grupo, tem afastado as pessoas até da igreja. Algumas pessoas têm outros ministérios além do ministério infantil, então isso causa ainda mais peso, causa ainda mais problemas para que ela consiga arcar com as responsabilidades que ela não pode, mas que ela não consegue dizer não. E muitas vezes a gente não tem percebido isso, né? A gente tem feito, tem se desdobrado, mas também não tem olhado para a nossa casa. Eu vou fazer uma pergunta e sintam-se à vontade em pensar na resposta. Vocês já imaginaram o quanto é difícil ser seu filho? Se vocês olharem, os filhos das tias não querem mais ir para a igreja. Os filhos das pastoras não querem mais ir para a igreja. Alguns filhos de obreiros, seja de que departamento for, eles não querem mais o Jesus que a gente tem pregado. E você já se perguntou por que isso tem acontecido? Você já pensou no porquê Satanás tem encontrado tanta brecha, tem encontrado tanta oportunidade de tocar nos nossos filhos, de entrar na sua casa mesmo e às vezes usar o seu marido para te magoar por uma coisa que você acha que está fazendo tão bem, que é a obra de Deus? E a gente vai falar nisso hoje. Nós entendemos como fazer um bom planejamento, nós entendemos como criar, né, uma história, como contar uma história bíblica e fazer os recursos visuais, e temos, né, tido essa excelência nesse trabalho. E a minha pergunta para você é: essa semana que você ia ficar inteira, né, aprendendo na convenção, ouvindo todos os áudios, os vídeos, como ficou a sua casa? Como ficaram os seus filhos que agora estão de férias? Como ficou o seu esposo? Como que está a sua esposa? Porque nós temos tios aqui também. Analise e pense, e se tiver coragem, pergunte para o seu filho como é ser seu filho. Por que algumas vezes é tão difícil ser filho da tia da salinha? Eu já falei isso algumas vezes, mas para quem nunca me ouviu falar, eu vou falar de novo. Eu repito isso sempre. Filho de peixe é peixinho, mas filho de tia não é tiozinho. Nós não podemos obrigar os nossos filhos a entrar na sala e fazer o que a gente gosta de fazer, o que nós fomos chamados para fazer. E muitas de nós, eu já fiz isso. Eu já fiz isso por um bom tempo. Graças a Deus, as minhas filhas tiveram a libertação de eu ter entendido isso há mais tempo. Mas eu queria que elas participassem comigo, desenhassem comigo, preparassem tudo comigo. Só que elas não queriam. Não era do interesse delas, não era o chamado delas, não era... E o que eu estava conseguindo fazer com isso era só afastar as minhas filhas do Senhor. Quando você envolve seus filhos no ministério, eles vão aprender a caminhar com Cristo, eles vão aprender a conhecer a Cristo, mas você também tem que reconhecer que eles têm o tempo deles. Isso é muito importante para nós. Quem está fazendo os nossos filhos se afastarem somos nós. Quem está afastando os nossos filhos não é o inimigo, não são as companhias, somos nós. Quando ele percebe que ir para a igreja causa cansaço, sofrimento, angústia,
pressão, dor. Quando ele olha para você e vê uma mãe que lá na igreja brinca com todas as crianças, fala cuti-cuti com as crianças, mas quando chega em casa está cansada, estressada, gritando. O que eles sentem em relação a isso? Então, se você parar um pouquinho e pensar nesse ponto e refletir, você vai ver que precisa sim de ter uma moderação. Você precisa primeiro ganhar os seus filhos para Cristo, ganhar o seu esposo para Cristo, ser a mulher que o seu esposo merece ter. E nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos falar da mulher, à tarde nós vamos falar do homem. E se meu esposo estiver em casa, eu vou pedir que ele fale um pouquinho, mas isso eu ainda vou fazer o convite. E eu quero que você pense nisso. Então a nossa primeira parte vai ser sobre a mulher. A Bíblia diz o quê? No versículo 34. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao seu marido. Uau! Nós vivemos num mundo hoje, um mundo imediatista, e um mundo onde nós estamos vendo todo mundo correndo, correndo, correndo. Você encontra com as pessoas, está todo mundo correndo, correndo, correndo. E elas correm, mas não produzem nada. Estão preocupadas, mas não se ocupam com nada ao certo. Nós estamos vendo pessoas que estão em grande nível de atividade, inseridas em vários contextos, mas não conseguem finalizar nada do que começam. E cada dia você vê as pessoas mais cansadas, mais frustradas, mais carregadas de atividades, sem nenhum tipo de amor ao Senhor para realizar essas atividades. Como assim, pastor? É claro que eu amo o Senhor. Eu faço tudo para o Senhor. Nem sempre. Quando você começa, sim, você faz pelo Senhor. Mas quando você entra numa escala para o ministério infantil e você falta nessa escala, não é o Senhor que faz cara feia para você. E se você é a líder do departamento e alguém falta na escala, você tem misericórdia, você tem amor suficiente para se preocupar o porquê que ela faltou? Qual é a sua reação quando você vê uma falta na escala, alguém que tinha que estar naquele momento, mas por alguma razão não esteve? Ou você simplesmente fala, ela não tem compromisso, ela não tem dedicação. Uma vez uma irmã falou para mim que tudo que ela fazia era por amor ao Senhor e me perguntou se eu também fazia por amor ao Senhor. Tudo que nós fazemos como se fosse para o Senhor. Nós fazemos não pensando em homens, não pensando naquilo que nós vamos receber de homens, nós fazemos para o Senhor. Isso é verdade. Pelo menos para a maioria isso é verdade. Mas quando você faz uma programação e você cumpre com aquela programação, você está fazendo porque você tem um compromisso com aquela equipe, com aquela liderança, com aquela pastora, com o seu pastor, com a sua igreja, com as crianças. Então você cumpre com esse compromisso. Mas necessariamente você pode fazer a obra sem conhecer a obra, sem conhecer o dono da obra? Pode. Muitos estão na igreja há tanto tempo que já não tem mais relacionamento com o dono da obra. Estão fazendo a obra, estão cumprindo com escalas, cumprindo com atividades, mas verdadeiramente não estão cumprindo com o seu compromisso de amor ao Senhor, ao dono da obra. Essa introdução é meio difícil assim de entender e é muito difícil de aceitar. Eu demorei um pouco
administrar essa ideia em mim. E eu vou contar um pouquinho de como foi isso comigo, tá? Algumas pessoas que estão no grupo, que estão nesse grupo, são da minha cidade e me conhecem e viram esse processo. Então, não foi um processo fácil, não foi um processo que eu fazia sorrindo, que eu passei sorrindo, não. Foi um processo bem doloroso. Muitas vezes eu estava preparando as minhas lições para o Ministério Infantil, preparando o planejamento, a escala da liderança. Na época, eu era de uma denominação e eu era a líder do departamento. Tinha uma equipe bacana, tinha uma equipe com um número bom de pessoas. E eu já fazia as turmas de formação. E com isso nós começamos o grupo de leitura, né, porque eu queria que minha equipe ouvisse determinados conteúdos e elas falaram que não tinha tempo de ler. Então nós começamos a fazer a leitura, começamos a fazer os treinamentos, era uma vez por mês. E eu ainda participava do Ministério de Mulheres com a minha irmã. E foi assim, era tudo muito, porque nós tínhamos reunião de terça em diante, nós tínhamos compromisso. Então nós tínhamos compromisso todos os dias. Na segunda, às vezes, tínhamos também, mas era pouca. Aí, como não tinha compromisso, eu coloquei o curso de formação na segunda. E isso foi alguns anos, assim. Na terça-feira nós tínhamos o culto de mulheres e, de repente, meu marido começou a ficar muito nervoso com esse culto de mulheres. Começou a ficar muito nervoso com as minhas saídas. E eu lembro que eu chegava e as irmãs vinham conversar conosco e elas falavam: pastora, você tem que entender, meu marido não é crente. Eu falava: não, irmã, eu entendo, meu marido é crente e fica nervoso. Se o culto demorasse um pouquinho mais, se acontecesse alguma coisa, ele já ficava nervoso, já era motivo. E ele era pastor. E eu não entendia por que esse nervoso todo dele. Até que um dia eu fiquei tão cansada, tão aborrecida, porque afinal de contas eu estava fazendo a obra, afinal de contas eu estava servindo ao meu próximo, afinal de contas quando eu ia para uma visita, eu estava na obra de Deus, né? Poxa, por que ele estava ficando bravo comigo? Por que eu não estava sendo aceita? Muito bem, mandei um e-mail para o pastor presidente da obra e marquei uma reunião. E fui conversar com ele. Mas ele me ouviu bonitinho, me ouviu reclamar, me ouviu dar todas as razões do porquê eu estava tão aborrecida, porque meu marido estava errado. E ele fez só uma pergunta: como está a sua casa agora? Eu olhei e fiquei pensando, falei assim: tá normal lá. Ele falou: tá normal? Você serviu ao seu marido hoje? Ele teve o prazer de voltar para casa? Ele teve uma comida bem feita? Seus filhos estavam arrumados? E eu fui pensar nisso. Irmãos, ele deve ter falado comigo uns 20 minutos no máximo. Eu devo ter falado uns 40, né, das minhas razões, porque eu queria que o pastor conversasse com ele e resolvesse. E nesses aproximadamente 20 minutos que ele conversou comigo, o Espírito Santo testificou no meu coração que alguma coisa estava errada e não era com meu marido. Que eu tinha que fazer escolhas, tomar decisões. E essas decisões incluíam deixar as coisas que eu gostava muito de fazer, que eu tinha muito prazer em fazer e de estar ali. A primeira delas, a gente estava numa reunião de mulheres, uma viagem de mulheres, e o Senhor falou nitidamente que eu ia sair do Ministério de Mulheres. Nossa, foi muito triste, porque a gente não imaginava como que isso aconteceu. Eu abracei minha irmã e falei para ela: olha, o Senhor está dizendo que eu não vou mais fazer parte do Ministério de Mulheres. E falei mais algumas coisas com ela, nós nos abraçamos, choramos, oramos, aceitamos de Deus
voltamos para a nossa igreja quando acabou a viagem e ficamos esperando para ver como que isso ia acontecer. Porque eu não pedi para sair do ministério, ela também não falou nada e tal. Mas no ministério foram acontecendo algumas coisas, algumas circunstâncias, e aí eu fiquei sozinha no ministério infantil, então eu não tinha mesmo, era condição de estar no ministério de mulheres. A minha equipe parece que ficou eu e eu, nós ficamos uma eu-equipe. Nós já éramos 4, né? Eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu não tinha mesmo condições de ir com as mulheres, e a gente entendeu que Deus estava permitindo aquilo para que se cumprisse o que Ele tinha falado. Aí você fala assim, mas aí você voltou para casa? Você voltou a olhar para sua casa? Claro que não. Ainda não. E o Senhor foi falando, e o Senhor foi me usando para falar sobre tempo, sobre remir o tempo, sobre cuidar da sua casa, sobre cuidar da sua família. E eu pregava isso, acho que começou em 2013, mais ou menos. Eu tenho isso por escrito porque eu não tenho porque eu falo que quem não tem memória tem caneta. E quando finalmente o Senhor permitiu que eu ficasse doente, e quando você está doente você não tem muita escolha, né? Você não vai fazer o que você quer fazer, você fica. Ele te para quando Ele quer. E assim foi comigo. Já que eu não parei, o Senhor me parou. E isso não foi coisa de uma semana, não foi coisa de um mês, foram alguns anos até eu entender que alguma coisa precisava ser feita. E que eu estava fazendo errado. Isso foi se arrastando e o Senhor me ensinando e o Senhor me dando informações, mas eu não tinha saúde ainda para gerar ações diante daquilo que eu estava aprendendo. Até que, há 2 anos atrás, eu cheguei mais uma vez ali no Vale da Sombra da Morte e o Senhor falou comigo nitidamente: você é minha, é escolhida minha para cuidar do meu filho. E não foram poucas vezes que o Senhor testemunhou sobre o meu marido para mim, a respeito dele para mim. Mas mesmo assim, poxa, eu estudei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora eu não vou exercer? E o Senhor foi me mostrando que tudo que Ele permitiu que eu aprendesse fosse para que eu pudesse exercer aquilo que Ele me chamou para exercer. E o que o Senhor chamou a mulher para fazer? Primeiro, entre todas as coisas que você é chamada para edificar a sua casa. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele deixa claro: se você é solteira, você pode ficar 24 horas a serviço do reino, na obra, na igreja. Você faz visita, você participa de todas as reuniões, de todas as festas, confraternizações. Você só vive para o Senhor. E quando a gente vive para o Senhor, a gente vive para servir ao nosso irmão, ao nosso próximo. Perceba que isso é se você for solteira. Ah, quer dizer então que as mulheres casadas não podem fazer as coisas na igreja? Oh, podem. Podem sim. Desde que você tenha um equilíbrio entre todas as suas atividades, seu tempo, e o seu tempo maior seja para a sua casa, para o seu marido. E quando a gente fala que o seu tempo maior é para o seu marido, não se assuste. Porque às vezes também você pensa assim, quer dizer então que agora eu vou voltar para casa e vou ficar fazendo faxina o dia inteiro, lava, passa, cozinha, arruma menino. Não, você não foi chamada para escrava, você é livre. Você é livre para ser a dona da sua casa, a esposa do seu marido e a mãe dos seus filhos. Você não é a empregada da casa. E muitas mulheres não têm mais o sonho de ficar em casa, não têm mais o desejo de estar em casa, devido ao peso que isso tem acarretado sobre ela. Elas realmente
acha que ninguém ajuda, ninguém faz, ninguém colabora, tudo eu, tudo eu, tudo eu. E vamos imaginar que hoje a sua carga de trabalho não é mais uma carga dupla, como nós ouvimos muito há um tempo atrás. Antigamente a gente ouvia falar assim, não, a mulher tem uma dupla carga de trabalho, uma dupla carga horária. Ela trabalha fora e quando ela chega em casa, ela ainda tem trabalho. Não é. Se você tem casa, marido, é uma carga horária. Se você tem o seu trabalho secular, é uma carga horária. Se você tem um ministério, é uma carga horária. Se você é pastora, você tem uma carga horária quadruplicada. Por quê? Porque quando você imagina que você já está tranquila, você tem que socorrer as circunstâncias e os problemas de outros. Então você tem, na verdade, 4 cargas horárias. A sua carga horária tem que ser muito bem administrada. Seu gerenciamento do seu tempo tem que ser muito bem administrado. Para quê? Para que você consiga ver o que é prioridade na sua vida. Hoje, eu tenho um grupo de mulheres que estão aprendendo a gerenciar o seu tempo e suas rotinas, principalmente as rotinas domésticas. Hoje, nós não fazemos faxina mais. Isso é inviável para uma pessoa que tem uma carga horária desse tamanho. Como que você vai fazer uma faxina, sendo que você pode ter que sair correndo a qualquer momento? Como que você vai fazer uma faxina quando você chega em casa? Uma saída que você dá já é suficiente para você estar muito cansada quando chega. Como que você vai atender ao seu esposo se você ficou o dia inteiro trabalhando, foi pro culto, voltou, fez a sua... Aí não pode nem dizer que foi uma faxina, né? Mas fez a sua limpeza, colocou alguma coisa no lugar. Na hora que você vai deitar, você está destruída, triste e frustrada. Na maioria das vezes. Não são todas. E quando eu digo que não são todas, é porque algumas pessoas nem sequer percebem mais como estão vivendo. Ela acorda, levanta, faz café, vai para o trabalho, volta do trabalho, janta, faz a janta, né? Janta, vai para a igreja, volta da igreja, dobra uma roupa, vai dormir, levanta de manhã, e isso vai um dia após o outro. E ela já não percebe mais o que ela está vivendo, ela não percebe mais como que está sendo os dias dela. Ela não tem mais controle. Se hoje o dia for bom, o dia foi bom. Se amanhã tem uma circunstância qualquer, ela apaga o incêndio e pronto. Aí algumas pessoas falam da nossa facilidade em ser multitarefas. Isso é mentira de Satanás. Nós não somos multitarefas. Nós somos inteligentes o suficiente para fazer tudo o que nós queremos fazer e podemos fazer. Porém, se você realmente é guiada pelo Espírito Santo, você lê na palavra quando ele disse que nós temos que remir o tempo, gerenciar o tempo, ter domínio e planejamento sobre o tempo. Hoje, nós vamos falar bastante sobre essa questão, mas vai ser mais tarde. Entre outras coisas que eu queria falar para você, e eu quero que você pense a esse respeito hoje, como você está vivendo e investindo o seu tempo. Você sabe exatamente quantas horas você pode dormir? Você tem um horário decente para ir dormir? Horário decente não é 9 horas da noite, não. É o horário que você decide ir dormir, mas que você durma tempo suficiente e acorde bem, acorde tranquila, que você sabe que você descansou. Você está tendo esse tempo? Quando antes de você dormir, você sabe o que você vai acordar e fazer no outro dia? Você está tendo um tempo para planejar o seu dia seguinte, para fazer o que você precisa fazer no dia seguinte? Ou você acorda e espera acontecer? Se estourar, você abafa. Se correr para cima,
tudo bem. Se correr para baixo, tudo bem. Cada dia é um dia. Nós podemos fazer planos e gerenciar o nosso tempo, o nosso investimento de tempo. A Bíblia fala de um construtor e fala que ele não pode levantar uma construção sem antes sentar e ver qual é o gasto para essa construção. Ele tem que saber se ele tem exatamente o que ele precisa para fazer o fundamento, levantar as paredes, cobrir e fazer o acabamento. A Bíblia fala desse planejamento. E também fala que nós fazemos planos, mas o sim e o amém vem de Deus. Então entenda nesse dia de hoje. Você pode fazer planos e gerenciar a sua vida. Nós já ouvimos muito falar em mordomia. Nós somos mordomos do Senhor nessa terra. Então, o mordomo é aquele que serve, é aquele que gerencia, é aquele que administra as coisas do Senhor. O Senhor te colocou para dominar sobre a terra, dominar sobre toda a criação. Só que nós temos visto pessoas sendo dominadas por coisas, sendo dominadas por redes sociais, sendo dominadas por Netflix, sendo dominadas por dormir, sendo dominadas por atividades e atividades em cima de atividades que tiram dela a capacidade de ser esposa e dona da sua casa e mãe de seus filhos. Então nós